Ah, pronto, ó, tá ok. Então, boa noite, irmãos, satisfação tê-los aqui, né? Vamos dando continuidade no nosso estudo do livro de Atos, onde nós vemos a atuação de Deus, né? Por meio da igreja, por meio dos discípulos, por meio dos propagadores do reino restaurado, né? Então, hoje nós vamos abordar o capítulo 10, versículo 9 ao 22. Então, convido os irmãos a abrirem comigo lá em Atos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 22. E aí, como vimos semana passada, nós vimos, né, um homem chamado Cornélio, um homem cheio de autoridade. Ele não era um centurião qualquer, ele era centurião de uma corte, né? Ou seja, ele comandava entre 480 a 600 homens. E era um homem que, apesar da sua autoridade, do seu envolvimento, né, no exército, era um homem experiente em batalha, mas nós vimos que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem fiel. Agora, num ponto importante, não só ele era temente ao Senhor, não só ele era piedoso, não só ele agia, né, com atos de bondade, mas toda a sua casa. Olha a influência desse homem. E alguns, né, podem parar e pensar, não, mas eu sou tão bom que eu não preciso de Deus. Olha Cornélio. Cornélio era uma pessoa bondosa, piedosa, temente a Deus, mas veio até a presença dele quem? Um anjo, da parte de quem? Da parte de Deus. E o instruiu para que justamente ele pudesse fazer o quê? Ouvir e obedecer aquilo que Deus tinha para ele. Ou seja, mais do que os seus atos de bondade, o seu temor, a sua piedade, aquilo que ele fez diante de toda a sua casa, Deus ele queria mais. De quem? De Cornélio. E ao ouvir a voz do anjo, lá no capítulo 10, versículo 7, nós vemos logo que se retirou o anjo que lhe falava, o que fez Cornélio? Ele enviou 2 de seus domésticos, ou seja, 2 servos da sua casa, e olha só a influência não só na casa dele, mas na sua própria tropa, ali no seu, os soldados que eram próximo dele, ó, e um soldado piedoso. Então é provável que esse soldado, olhando o exemplo do seu centurião, ele também seguiu da mesma maneira o quê? O exemplo de Cornélio. E aí o que ele faz? Ele envia esses homens para onde? Para a cidade de Jope. E aí é um ponto que a gente vai chegar lá, olha só. Versículo 8, então, havendo tudo, contado tudo que o anjo havia falado, revelado na visão a ele, o que Cornélio faz? Cornélio os envia à cidade de Jope. E quem é que estava em Jope? Lembra? Um discípulo, um enviado de Jesus que se encontrava lá na cidade de Jope, o nome dele começa com P. Pedro, Aí, segunda. Hã? Pode Pedro, falar, irmã Tiovina. Pedro. Pedro. Isso mesmo, Pedro. Pedro estava onde? Lá na cidade de Jope. E aí que nós vamos abordar, a partir do versículo 9 do capítulo 10, uma visão, né, na cidade de Jope. Então vamos lá para o versículo 9. Lá no versículo 9, a gente já inicia no seguinte dia, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, indo eles quem? Versículo 9. São eles que estão indo? Indo eles. Quem são eles aqui? Os 2 que Cornélio mandou. E mais, O além dos 2 soldado servos, e mais e o soldado. o soldado piedoso. Então, olha só, ele fazendo a ligação ao quê? Ao que aconteceu no primeiro trecho do capítulo 10, fazendo uma ligação em relação ao texto. Continuando. E aí, o que a gente vai observar, nós vimos lá no versículo 3, que no versículo 3 do capítulo 10, assim como a gente viu na aula do capítulo 3, os judeus tinham 3 momentos de oração, lembra? Os horários, às 9, né? Às 9 da Meio-dia, manhã, ao meio-dia e às 3 3 da horas tarde.
da tarde. E olha só, nós vimos na aula passada, lá no versículo 3, que Cornélio, ele recebeu a visão, né? Ele recebeu a visão do anjo por volta de que horas? Na Nona. nona hora, né? Versículo 3, a nona hora. Então, é provável, então, que ele estava no momento de oração. Então, naquele momento que ele foi orar, Deus enviou o anjo para falar com quem? Com ele, para revelar aquilo que lhe faltava. Agora, olha o detalhe. Ao ouvir a palavra do anjo, ele envia. Ele envia quem? Os dois servos e o soldado. Olha lá no versículo 9. Então, os homens estão indo a caminho. Eles já estão perto da cidade de Jope. Por volta de que horas? Por volta de que horas? Versículo 9, na segunda parte, no finalzinho. Hora Hora sexta. sexta, 12 horas. Isso, meio-dia, hora sexta. Então, olha lá. Eles saíram ali após as 3 horas da tarde, né? Saíram antes do final do dia, no dia seguinte, né? Por volta de meio-dia, ou seja, a hora sexta, eles estão chegando aonde? Na cidade de Jope. Estão chegando na cidade de Jope. E aí um ponto que nós vamos observar é que lá na cidade de Jope, nós vamos ver que meio-dia, ou seja, por volta da hora nona, o que que fez Pedro? Estava orando. Olha lá, ele subiu ao eirado, então ele sobe, então ele vai para um local isolado, ele não está lá no templo, né? Não está ali em Jerusalém, então ele vai para um local isolado por volta de meio-dia, com que finalidade? De orar. De orar. Então, olha só, olha a prática que nós vimos na aula passada de Cornélio, da oração, o horário que o anjo o visita e o horário que Pedro, ele também vai fazer o quê? Vai conduzir a oração à presença de quem? À presença de Deus. Então, por volta de meio-dia, ele vai para o eirado, ou seja, para a parte de cima da casa, né, onde ele está hospedado. Lá no capítulo 9, versículo 43, diz que ele está na casa do curtidor, né, de um curtidor chamado Simão. Então, ali na casa de Simão, ele vai para o terraço, para a parte de cima, com a finalidade de orar. Vamos passando. E qual era o estado de Pedro, versículo 10? Como é que Pedro estava ali naquele momento, ao meio-dia? Com Com fome. fome. Com fome, ele estava faminto, ele estava com fome. E além de ele estar com fome, ele estava com desejo de, versículo 10 ainda, estando com fome, ele queria o quê? Ele queria comer. Se ele estava com fome, ele queria o quê? Ele queria comer. Só que olha um detalhe que o texto diz, estando ele com fome, o que que ele estava fazendo, então? Ele estava aguardando, né? Enquanto lhe preparavam a comida. Então, ele sobe, ele aproveita, então, ó, era para estar comendo, ok, estou com fome, vou aproveitar e vou subir para orar. E aí, por quê? Porque as pessoas estavam preparando o quê? A refeição, estavam preparando a comida. E aí, o que que acontece com Pedro quando ele está lá no eirado, na qual ele subiu com a finalidade de Ele veio um orar? arrebatamento. Não, ele Um, vê um um lençol. arrebatamento é um termo diferente aqui, é um termo diferente. É um Que sonho, ele- né, Sandro? É um Ele viu sonho. o céu aberto e o lençol que Não, descia. calma, a gente vai já chegar lá, calma, calma. Caiu em êxtase, né? Qual é o termo que ele utiliza? Caiu em êxtase. Êxtase. A palavra Êxtase. êxtase aqui, conforme a gente está aqui no português, é a mesma palavra que está no grego, mas qual é a ideia que ela transmite? Eu já vi pessoas dizendo que por causa da fome ele está delirando. Não está, ele está consciente. Agora, perceba bem, a Êxtase ideia mesmo, de um porque êxtase, a ideia no original, quer dizer o quê? Que naquele momento, lembra lá que quando Cornélio ele está provavelmente orando, o anjo de Deus vem em visão? Então, provavelmente, Deus aqui, quando usa esse termo êxtase, Deus ele está colocando Pedro na sintonia, ou seja, elevando Pedro de tal forma para que ele possa ver
o quê? Aquilo que Deus está prestes a mostrar. Deu para entender? A ideia da palavrinha êxtase é uma elevação dos sentidos de Pedro. Uma elevação, ou seja, é como se Deus estivesse pegando a mente de Pedro e sintonizasse na frequência que ele pudesse estar preparado para ver o que Deus estava pronto a mostrá-lo. Deu para entender? Então não é, Pedro estava delirando porque ele estava com fome, não. A ideia de êxtase é porque Deus está colocando Pedro na mesma página dele, para que ele veja, ele entenda o que, se bem que nesse primeiro momento ele não vai entender, a gente vai olhar no decorrer do tempo, não vai ter entendimento, né? Isso vai ser depois, mas nesse primeiro momento a gente vai ver que ele vai se indagar, mas eu vou já chegar lá. Então a ideia do êxtase é elevar os sentidos de Pedro, ou seja, colocar Pedro de tal forma que ele possa ver, ouvir, né? E começar, como diria assim, matutar, refletir, vamos ouvir essa palavra no texto, meditar. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Vamos continuando. Versículo 11. O que Pedro viu descendo do céu? Essa é a pergunta. O que Pedro viu descendo do céu? Um objeto como um lençol. Ótimo, ótimo. E esse é o cuidado que a gente precisa ter. Lembra lá quando nós vimos a linguagem lá no capítulo 2? Né? Línguas como de fogo. Era fogo? Não. Não, era como? Não, né? Aí a gente viu um som como um vento impetuoso. Era um vento? Não, era um som. E aqui a gente está vendo, é um lençol? Não, é um objeto. Interessante, né? Um objeto. Versículo 11 diz, então vi o céu aberto e descendo o quê? Um objeto, como um lençol. Não era um lençol, podia ser qualquer outra coisa, né? Dava aparência. Então, a ideia do escritor, no caso aqui de Lucas, é descrever o objeto para que a gente possa visualizar, né? Então, não é que de fato era. Lembra? Então, quando ele estava no capítulo 2, então, um som como um vento impetuoso. Aí as pessoas, é vento? Não, não é vento, é um barulho como um vento. E aqui é um objeto como se fosse, olha lá aí o termos que a própria tradução trazida é como um lençol. Na NVI, ele traduz, viu o céu aberto e algo semelhante. Não é que era, né? Mas dava aparência, mas não era de fato. Então, justamente para ilustrar. E essa imagem aqui, ó, apesar do desenho mostrar um lençol, mas como a gente olhou no texto, é um objeto. E esse objeto ele não vinha vazio, né? Nós vamos observar que havia coisas, né? Haviam seres. E quais seres eram esses? E nós vamos já observar. Versículo... Pode falar, diga. Vamos lá. Versículo 11 ainda. O que chamou a atenção de Pedro? Versículo 12. O que chamou a atenção de Pedro? Versículo 12. Os animais que estavam dentro, né? Os répteis, quadrúpedes, aves, né? Do céu, chamou a atenção dele. Contendo, né? A gente vai ver que o que chama a atenção desse objeto que está descendo, preso pelos quatro cantos e descendo do céu para a terra, era justamente que, olha só, como a Lica bem descreveu o versículo 12, é que nesse objeto estava contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. Interessante, né? Agora, olha um ponto que nós vamos observar. Contendo toda a sorte, né, de quadrúpedes, ou seja, animais de quatro patas, répteis e aves do céu. A gente imagina o tamanho dessa imagem, o tamanho desse objeto, né? E a reação de Pedro diante dessa visão que ele está tendo, que Deus, né, o colocou, que Deus justamente está mostrando para quem? Para ele. Isso é uma demonstração clara
de que Deus, dentro do seu plano, ele vai tirar tudo aquilo que possa impedir dos propagadores levarem a palavra restaurada, né? Tudo aquilo que tiver impedindo ou possa impedir os propagadores, o que Deus vai fazer? Deus vai impedir, Deus vai tirar as barreiras que impeçam para que aquele que fala continue falando, para que aquele que vai ouvir continue o quê? Continue ouvindo. Alguém gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa? Tranquilo? Ok? Vamos Não, lá. só que tirou minha dúvida, como naquela aula que tu deste lá da trombeta, né? Que é Isso. do galo. Quando o galo cantou 3 vezes. Eu achava que era galo mesmo. Não, era trombeta, é verdade. É muito bom É esse lá em Lucas, esclarecimento. né? Pode falar, Bira. Obrigada. Disponha, mana. Essa visão de Pedro é literal mesmo, né? Isso, ele estava vendo, como eu posso dizer, Bira, o objetivo de Deus era mostrar os animais, né? Porque Sim. vai ter uma finalidade. Deus, Sim, ao sim. mostrar, justamente tem uma finalidade por detrás disso. Lembra, lá no capítulo 10, logo no início, ele está revelando a um gentio, né? Então, a gente vê, né, olhando o contexto até aqui do livro de Atos, até o capítulo 9, o evangelho, a palavra, né, restauradora está sendo pregada para os judeus, para os samaritanos, mas para nenhum gentio. Então, esse é o ponto, né, de virada, onde Deus, através desse momento, ele vai mostrar que a graça não é só para os judeus, não é só para os samaritanos, mas para quem? Para os gentios. Tranquilo? E a gente vai já entender, Bira, eu vou trazer... Essa é uma pergunta assim, então, isso que Deus mostrou para Pedro era como se fosse para tirar o preconceito de Pedro, né? Por isso ele mostrou esses animais. Isso, então a gente vai ver que Deus vai começar a minar as barreiras, aquilo que vem a impedir o propagador de propagar, o que Deus vai fazer? Ele vai tirar essa barreira, ele vai tirar essa dificuldade para que não haja, né, assim, falha na comunicação e que ele de fato seja objetivo, ou seja, cumpra, né, na vida dele a vontade de quem? A vontade do Senhor. Lembra lá no capítulo 2, versículo 17, se você segura aí rapidinho, Atos 10, vamos lá em Atos capítulo 2, versículo 17. Olha só, a promessa que Deus revelou através de Joel, que nós vimos ser citada por Pedro na pregação, na mensagem trazida por Pedro lá no capítulo 2. Olha o que o capítulo 2, 17 diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Só os judeus eram toda a carne? Não. Os judeus, mas os samaritanos eram toda a carne? Não. Além dos judeus, dos samaritanos, quem também completaria toda a carne? Os gentios. Só que nesse momento, quando Pedro cita, né, claro, Deus revela através de Pedro essa citação de Joel, na cabeça de Pedro não encaixaria quem? Os gentios. Só que a gente está olhando que, da mesma maneira que Deus falou lá, ele vai cumprir através de quem? Através de Pedro. Na vida de quem? A partir da vida de quem? A partir da vida de Cornélio. Deu para entender? Então, para que ele possa cumprir aquilo que ele profetizou lá atrás, com quem? Com Joel. Então, deu para compreender? Vamos dar continuidade aqui. E aí a gente vai trabalhando aqui no texto. A pergunta, versículo 13, o que Pedro ouviu? E o que Pedro ouviu? Versículo 13, o que Pedro ouviu? Uma voz que se dirigia a ele, mata Isso. e come, né? Olha lá. Então, provavelmente, se Pedro ele subiu para o terraço ali para orar, quando o termo utilizado pela voz, né, vinda do céu, diz levanta-te, provavelmente ele estava o quê? É provável que ele estivesse de joelhos ou com o rosto prostrado em terra, mas provavelmente ele estava de joelhos, né? Quando ele contempla essa visão. E aí o que a voz diz? Levanta-te, Pedro. Levanta-te. Ou seja,
se move, age, saia dessa situação. E, além disso, ele precisava fazer o quê? Matar e comer. Pergunta aos irmãos, lembra versículo 10? A primeira expressão do versículo 10, qual era o estado de Pedro? Fome. Com fome. Com fome. O desejo dele era comer. Só que olha o que Deus está colocando diante dele, um objeto cheio de animais. E qual é a ordem vinda do céu? Levanta-te, mata e come. Aí agora você consegue entender qual foi a resposta de Pedro, versículo 14. Qual foi a... Olha, de qual modo foi a nenhum, resposta? Senhor, ele diz, né? Porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Olha só, e qual é o estado dele? De fome, né? Então, olha só, Deus quer mostrar justamente para ele, né? Não no sentido físico da fome física, né? No sentido da fome física, mas que ele precisava ver, enxergar, agir além dos princípios que ele já conhecia. Deu para entender? O que Deus está dizendo é mata e come. Como se dissesse, olha, você está só pregando para quem? Para aqueles que são puros, separados, aqueles que vocês julgam ideais, né? Ideais. Mas só que na realidade, Pedro precisa olhar além. E esse que é o ponto. Ele precisa olhar além. Quando a gente trata da questão, por exemplo, da iniciativa de Pedro de anunciar a palavra, né? A gente viu que ele saiu de Jerusalém junto com João e foi até onde? Até a Samaria. Com que finalidade? De exortar, né? De colocar, impor as mãos para que os irmãos recebessem o Espírito Santo, né? E aí, na volta, ele saiu propagando aonde? Nas aldeias, né? Nas cidades e aldeias ali da Samaria, não é verdade? Então, olha só a fome que Pedro tinha de cumprir a vontade de quem? A vontade de Deus, na pessoa de Jesus. E o que Deus está dizendo para ele? Pedro, mata e come. Versículo 14, ele diz, não, Senhor. Claro, ele não vai entender. Ele não entendeu naquele momento. E eu e você, se tivéssemos no lugar de Pedro, também não teríamos entendido da mesma maneira. Por que a gente está entendendo agora? Porque justamente eu e você temos toda a palavra revelada diante de quem? Diante de nós. Então fica bem mais fácil de nós podermos, na realidade, compreendermos. Diga, irmã Maria Helena. Alessandro, aqui não caberia também essa nova fase da mudança da velha para a nova aliança? Porque na velha aliança não se comia esses bichos aí que aparecem nessa peça, como se fosse um grande lençol. Uhum. Então, também seria toda uma mudança, quer dizer, Pedro ainda se prendia ao Antigo Testamento, à antiga lei, né? Então, eu acho que aqui também ele quis mostrar literalmente que era para comer mesmo esses bichos, não só aceitar os gentios, como também ele deveria abrir a cabeça em outros aspectos. A visão era mais ampla. Ou não, estou enganada? Não, no ponto que a senhora está colocando é claro, né? Nós podemos enxergar isso também. O próprio termo aliás, os dois termos que Pedro utiliza, olha lá no versículo 14, no finalzinho, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Como é que os judeus consideravam os gentios? Imundos, né? Eles consideravam essa condição de quem? Dos gentios. Tanto é que até quando hoje. a gente... Isso, e até considerando lá o capítulo 11, dando um rápido spoiler do capítulo 11, a gente vai chegar lá, se assim o Senhor nos permitir, a gente vai ver, né, que Pedro vai ser indagado pelos outros apóstolos dos motivos pelos quais ele entrou na casa de um gentio. Os outros perguntaram deles. Eles não sabiam da visão de Pedro. Pedro estava lá em Jope,
longe da cidade de Jerusalém. Os outros estavam alheios à revelação de Deus em relação a quem? Em relação a Pedro. Então, aqui é um ponto que Deus, ao fazer isso, ele, de certa maneira, no sentido figurado também, irmã Maria Helena, ele está dizendo para que eles possam olhar, para que Pedro, ele não possa desconsiderar aquilo que eles julgam imundo ou comum. Porque porque Pedro já era a favor da circuncisão para que fossem chamados de cristão para, né? Então Pedro era muito preso à antiga aliança. Eu acho que essa visão assim foi nesse sentido, e ele continuou não entendendo muito, né? E é um ponto que a gente precisa compreender em relação, por exemplo, isso. Né? Por exemplo, os judeus, nesse início, nesse engatear da igreja, a perspectiva deles de cristianismo está ligado de maneira bem íntima, próxima ao judaísmo. Por quê? Porque eles cresceram. Olha o horário da oração. Às 9, assim como no judaísmo, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Aquilo era costume deles. Algumas pessoas hoje, ao olharem, né, daqui, por exemplo, nós olharmos daqui do Brasil para essa cultura, para nós é diferente. Só que tem muitas pessoas que professam cristianismo hoje que querem adotar essas práticas, porque Pedro, Paulo, os demais que eram judeus, tinham essas práticas. Não é esse o objetivo. O ponto é que eles, como judeus, estavam onde? Estava neles, estava na própria criação. Tradição e não doutrina. Tradição, justamente. Mas só que a gente vai perceber que com o evoluir, quando eu digo evoluir, com o passar, né, da revelação de Deus, né, aos gentios, as coisas vão o quê? Vão mudando. Paulo vai ter algumas práticas ainda voltadas para o judaísmo. É provável que os outros também. Mas o ponto é que Deus ele vai abrir para quem? Para todos. Então, esse que é o ponto. Então, é para que ele não enxergue, né? Ele vá além daquilo que é imundo e comum. Então, Deus vai tratar a figura, porque Pedro, a gente vai ver hoje ainda, que ele vai matutar, vai matutar, vai matutar. Ele não vai entender. Até o Espírito Santo vem com ele, no final a gente vai perceber, justamente dizendo, olha, não pensa muito, faz. E é o que a gente vai observar. Mas a senhora, o seu ponto tá correto, dona Maria Helena. Ele pode também por esse ponto. Aí é o que a gente precisa entender. Deus, ao trazer isso, um ponto que a gente precisa ter certeza, Deus tem um objetivo por detrás disso. E é um objetivo muito importante, muito agradecido. Vamos lá. Mais amplo, né? Mais amplo, sim, senhora, sim, senhora. Obrigada. Disponha. Vamos lá. E olha só, alguns irmãos estiverem anotando aí, anote aí Levítico, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 14, né? Nós temos estudado o Levítico aos domingos, né? 20 horas. Então, olha aí, lá no capítulo 11, quando a gente chegar no capítulo 11, a gente vai ver quais são esses animais, quadrúpedes, aves, répteis, que estão lá no contexto de Levítico, que era proibido dos judeus comerem. Então, a gente vai ter uma ideia da descrição de qual é essa infinidade de quadrúpedes, répteis e aves. Então, Levítico, capítulo 11 e Deuteronômio, capítulo 14. Tá bom? Então, os irmãos podem fazer uma leitura no decorrer da semana e vão poder ver essa perspectiva. Eu trouxe um versículo aqui especial, lá de Deuteronômio 14, versículo 8, que ele traz justamente aqui, ó, vocês, em relação a esses animais, vocês não poderão comer a carne desses animais. Olha lá, só comer de modo nenhum, nem tocar em seus cadáveres. Olha o rigor da lei. Então, Deus, ele está trabalhando além. É para que eles enxerguem além. Aqui no caso de Pedro, para que ele olhe além. Por quê? O contexto da lei já se cumpriu. O contexto da lei se cumpriu em Jesus. Para Pedro, é bem delicado ele compreender. Só que para nós, ao olhar do futuro para o passado, fica o quê? Mais fácil. Porque eu e você temos a palavra revelada do Senhor. Então, continuando aqui. E aí, Pedro, ao olhar aquela perspectiva, nós vamos observar lá no versículo 15,
De novo, a segunda vez a voz lhe falou, e aí ela falou de uma maneira diferente. O que falou a voz? Ao que Deus purificou, né? Não consideres comum. Olha lá, comum. Espera aí, mas qual é a correlação? O que Deus quer purificar? Deus purificou através do quê? Ou de quem? E aí que está o ponto. Lembra, quando nós vimos lá em Atos 2,17, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Deus pode ou possibilita o derramar do Espírito graças ao sacrifício de quem? De Jesus. De Jesus. Por que eu e você hoje estamos aqui? Porque justamente Deus purificou, Deus deu a possibilidade, Deus ampliou, né, a questão do seu regenerar, do seu restaurar, da sua graça, além dos judeus, e estendeu a quem? Aos gentios, a nós, né? A nós. Com que finalidade? Justamente para que possamos ter essa oportunidade de estarmos na presença de quem? Na presença do Senhor. Então, olha o que ele diz no versículo 15: Deus purificou, o que Deus purificou, não considere comum. E aí ele vai lá e fala, né? Se sucede por 3 vezes, vimos a segunda, a terceira nós não temos o relato, só temos a descrição de Lucas de que aconteceu o quê? Uma terceira vez. Versículo 16, lá na primeira parte. E logo, quando se repetiu a terceira vez, o que aconteceu? O objeto, olha lá, não foi o lençol, o objeto, aquele objeto foi o quê? Recolhido ao céu. Foi recolhido ao céu. Agora, olha um ponto importante, versículo 17. 17, na primeira parte, qual foi a reação de Pedro? De que forma Pedro reagiu? Qual foi o impacto em Pedro? Versículo 17, logo no Ele início. estava perplexo, né? Olha só. Ele ficou Estava perplexo. refletindo, né? E a perplexidade, é uma palavra difícil, né? A perplexidade de Pedro Eu pensei foi que em ia razão dar de certo. quê? A perplexidade de Pedro foi em razão de quê? Versículo 17, logo no início. Da Qual visão, foi a Do razão de ele lençol, ter ficado perplexo? da lençol foi visão, recolhido ao ele céu. queria entender o porquê da Esse O que é o visão. detalhe. significado, né? Não Isso estava entendendo. mesmo. Lembra lá quando eu disse ele ficou matutando, matutando? Então, ó, ele ficou o quê? Qual é o significado disso? O que quer dizer isso? Entendeu? Olha lá o que Deus conseguiu fazer na mente dele. E era justamente o quê? Esse objetivo, para que ele pudesse pensar. Então, ele ficou pensativo no significado. O que isso quer o quê? E o que isso quer dizer. E aí, o ponto que a gente vai observar no versículo 17, na segunda parte, é que no momento em que Pedro ele está lá em cima no sobrado, batendo a cabeça sobre qual é o significado, o que acontece lá no versículo 17 e versículo 18, o que acontece? Os enviados de Cornélio chegam, batem a porta. Os enviados de Cornélio chegam. Olha lá. Nós vimos logo no início que eles estavam quê? Se aproximando da cidade, né? Versículo 9. Indo eles caminhando, estando já perto da cidade. E aí a gente faz a ligação direta, de acordo com o texto que Lucas descreve, nós podemos ver, então, provavelmente nesse exato momento em que eles estão perto da cidade, né? Pedro está subindo para o sobrado com a finalidade de orar, com fome, né? E aí vem a visão. Quando essa visão passa, o que acontece? Os homens já estão aonde? Lá próximos, estão perguntando, né? Pararam junto à porta e estavam fazendo o quê? Versículo 18. Chamavam e indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Agora, olha o detalhe. Versículo 19, na primeira parte. O que fazia Pedro? Complementando lá o versículo 17, logo no início, o que fazia Pedro? Tá pensando na visão, né?
Meditando Isso. na... Isso mesmo, dona Giovina. Versículo 19, na primeira parte, olha o que diz. Meditava Pedro acerca da visão. Olha a ideia transmitida na palavrinha, dessa palavrinha meditava no original, irmãos, da ideia do quê? Pensar bastante. Ponderar muito, então ele ficou. Qual é o significado? Qual é o significado? Então, provavelmente, entre a visão, né? Entre ali a visão, né? E ele ficou pensando. Eu acho que, se você concordar comigo, eu acho que ele esqueceu até da fome, né? A gente não vê, a fome passou. Por quê? Porque agora o objetivo era justamente outro. O objetivo era justamente outro. E o objetivo ali era o quê? Era entender qual era o significado daquilo que aconteceu ali diante dele. Agora, olha um ponto importante, versículo 19 na segunda parte, versículo 20. Quem falou com Pedro? Versículo 20. Quem falou com Pedro? O O Espírito, Espírito. Espírito. E o que o Espírito disse a Pedro? que os dois homens o procuravam. Isso. Três, E olha só, pode falar, Bira. três homens o procuravam. Isso, 3 homens o procuravam. Agora olha um ponto aí, ó. Versículo 19. Disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens, tá? No caso aqui, ele vai utilizar os 2 servos, ok. Mas havia um terceiro. Mas esse detalhe, ou 2 para mais, ou 1 a menos, isso aí não importa. O importante é que o Espírito está dizendo que tem quem? Pessoas, né? Atrás ou em busca, à procura de quem? De Pedro. Agora, olha um ponto importante, versículo. Sandro, Diga. né, os dois servos e mais o soldado, ele dá 3. Não, tranquilo, é o que eu estou comentando. É. Independente do relato se é 2 ou é 3, Sim. o que vai somar aqui é que o Espírito vai dizer que há pessoas à procura de quem? De Pedro. E se estão à sua procura, né? Lembra, Deus está preparando ele para justamente a partir daqui. É o que a gente vai observar. Mas é um detalhe, é um detalhe. Isso aqui, 2 ou 3, não vai tirar a beleza de quem? Da revelação de Deus. Tranquilo, irmão Aníbal, tranquilo. Versículo 20. Pode falar, irmã Maria Helena. Até porque, Alessandro, supõe-se que 2 homens foram enviados e um foi como guarda, para guardá-los, né? Porque voltariam com Pedro. É Então, provável que seria sim. mais assim, tipo, segurança Isso. ali. É como se fossem 2 mensageiros, né? E o guarda-costa. E o outro guardião, pronto. Isso. Alessandro. Também é uma boa perspectiva. Vamos lá, versículo 20. O que que Alessandro. Diga, mano. Na NVI fala em 3. Na NVI, Estão cadê? procurando por você. Versículo 19. Isso. Fala 3 mesmo. Na NVI fala 3. Eu não vou pegar aqui a minha Bíblia interlinear, mas eu ia consultar para ver qual é o numeral que está descrito. Porque, como eu disse para os irmãos, independente de 2 ou 3, né, era justamente a mensagem, os mensageiros que vinham até quem? Até Pedro. Então, um ponto que a gente vai observar, versículo 20, é o que o Espírito Santo disse a ele. Além disso, versículo 20, levanta-te. Ele ainda não tinha se levantado, olha lá. Lembra a ordem na visão? Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. O que o Espírito diz para ele? Versículo 20, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Deus. Olha lá. Então, o que Pedro tem que fazer? Ele tem que ficar pensando muito? Obedecer, né? Não. É para pensar muito? Não. Tem que É obedecer. para ouvir. E o que mais, irmão Aníbal? Obedecer, né? Obedecer. E esse que é o ponto. Às vezes, eu e você, a gente pensa muito e esquece de seguir o plano de quem? O plano do Senhor. E esse que é o ponto. O que a gente precisa fazer é levar a palavra.
Claro, eu e você, como discípulos de Jesus, não vamos levar a palavra de maneira irresponsável. Eu e você, como restaurados em Jesus, não vamos pregar o que a gente acha, de modo nenhum. A gente vai pregar a palavra de quem? A palavra de Jesus. Esse que é o ponto. Então, precisamos agir desse modo e temos agido. Então, Pedro aqui estava pensando muito no significado. O Espírito Santo já estava mostrando para ele que ele ia entender no decorrer, né, do tempo o quê? Aquilo que Deus havia para dizer a ele. Continuando, versículo 21. Só passar aqui, só um minutinho. 21, Pedro desce, ele vai para junto dos homens, e olha só o que ele fala, versículo 21. Aqui me tendes. Olha lá, ele nem conversou com os homens, mas a postura dele é porque o Espírito Santo já havia direcionado ele. Olha o que ele diz, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. E aí ele pergunta o quê? O motivo. A que viestes? E aí um ponto que a gente vai observar, versículo 22, o versículo 22 ele está dividido em duas partes. Primeira parte, quem enviou esses mensageiros? A segunda parte é respondendo à pergunta de Pedro. Qual é o propósito, qual é o motivo pelo qual eles estão ali? Em busca de quem? Em busca de Pedro. E olha o que diz o versículo 22 na primeira parte. Então disseram, olha lá, vamos falar a respeito de quem? Daquele que enviou. Qual é a característica desse homem? O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. E tendo testemunho de toda a nação judaica. Ele era qualquer um? Não. Não. Eu acho que tem um microfone ligado. Ele era qualquer um? Não, ele era um homem reto. Ou seja, ele não ia para a direita nem para a esquerda. Significava que aquilo que ele ouvia da parte de Deus, o que, que ele fazia? Ele considerava, ele obedecia. Então, a ideia de reto é que ele caminhava. A mesma disciplina que ele tinha como centurião do exército romano, ele também tinha em relação ao quê? Aquilo que Deus dizia. Tanto é o que Deus disse, olha, manda mensageiros à cidade de Jope, vai à procura de um homem chamado Simão Pedro. O que, que ele fez? Precisamente aquilo que Deus havia dito. Né? Verdade? Tanto é que eles encontraram Pedro. Então, é reto, é temente, né? Ele tem um bom testemunho, ele não é qualquer um. Agora, a segunda parte, respondendo ao que Pedro perguntou, ele foi instruído por quem? Por um santo anjo. Olha aí. Foi um anjo, um mensageiro. Um mensageiro, a ideia de santo aqui, um anjo separado, enviado. Lembra lá quando nós lemos no versículo, cadê? Versículo 3, 10:3. Esse homem observou claramente durante uma visão acerca da hora nona do dia um anjo de quem? Um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Não era qualquer mensageiro. Foi um mensageiro separado com este fim. E qual era o fim? Chamar-te à sua casa. Olha aí. A primeira finalidade da mensagem do anjo era para chamar quem? Para chamar Pedro. A segunda parte da mensagem do anjo era para que as pessoas, Cornélio e toda a sua casa, pudessem fazer o quê? Ouvir as tuas palavras. Interessante. Então, olha só o ponto. Cornélio fez aquilo que estava ao seu alcance. Para que Cornélio possa ter na sua vida o cumprimento da palavra do Senhor, o que é necessário, irmãos? Que Pedro faça o quê? A mesma coisa. Ele ouça e obedeça. E aí que está o ponto. Eu e você hoje,
como aqueles que são propagadores do reino restaurado de Jesus. Precisamos fazer o quê? Precisamos ouvir e obedecer à palavra ou à vontade de quem? Do Senhor. Precisamos ouvir e obedecer para que pessoas, né, que ainda não conhecem a palavra restaurada possam ser restauradas, não por mim e por você, mas eu e você possamos ser instrumentos na mão de quem? Na mão do Senhor. Assim como Pedro, né, foi e anunciou a palavra a quem? A Cornélio e toda a sua casa. Então, eles foram instruídos, né? Foram conduzidos. Cornélio fez a sua parte e Deus está exortando a Pedro, exortou Pedro por meio da visão, né? Que ele já vai começar a entender para que ele faça a mesma coisa. Tranquilo? Vamos finalizar aqui para a gente concluir. E aí a conclusão é: a restauração, ela continua em nossos dias. No entanto, a gente vai ver, através da ação de Deus na vida de Pedro, que Deus retira todas as barreiras que possam impedir a restauração, né? Se eu e você buscarmos a Deus em oração e orarmos pelos nossos parentes, pelos nossos entes, pelos nossos amigos, por pessoas próximas da faculdade, aonde nós moramos, no nosso trabalho, Deus vai nos dar a oportunidade de nós levarmos a palavra restauradora de Jesus. Deus vai nos dar a oportunidade. Por quê? Porque Deus, né, ele retira as barreiras. Olha o que ele estava trabalhando no coração de Pedro, na mente de Pedro. Ele estava fazendo com que Pedro pudesse enxergar mais do que o conceito que ele tinha em relação a quem? Aos gentios. Por quê? Os propagadores precisam ou devem conhecer o plano restaurador de quem? O restaurador de Deus. Lembra quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, ide, fazei o quê? Discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E esse que é o ponto. Qual é a nossa missão? Levar e fazer discípulos. Ou seja, eu e você precisamos conhecer e precisamos fazer o quê? Obedecer. Em segundo, para Deus cumprir a sua restauração na vida das pessoas, o que é necessário? Seja para o propagador, seja para aquele que vai receber a palavra restauradora, é necessário que as pessoas obedeçam em detalhes à vontade restauradora de Deus. Não é verdade? Pedro estava sendo orientado. Cornélio ouviu a mensagem do anjo de Deus. E o que Cornélio fez? Cornélio fez a sua parte, enviou os mensageiros para que trouxessem, né, Pedro até a sua casa, para que ele, Cornélio, sua família, sua casa, seus amigos, alguns ou os seus soldados pudessem o quê? Ouvir. E a partir de ouvirem, caberia a eles fazer o quê? Decidir em obedecer ou não o quê? Aquilo que Deus estava ensinando. O nosso papel não é distribuir. Eu vou pregar para esse não. Não, não. Eu e você precisamos anunciar. E quem vai decidir são as pessoas. Eu e você precisamos levar a palavra, precisamos lançar a semente. Quem vai dizer se vai germinar ou não no seu coração são as pessoas. O nosso papel é semear, ok? Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar com a oração? Algo que não ficou claro? Pode falar, irmão José Augusto. O Glória é maravilhosíssimo, Alessandro, foi maravilhoso. O Alessandro, nesse exemplo que você deu de Cornélio, de Pedro com Cornélio, igualmente nós hoje podemos imitar com as pessoas de fora da igreja, que também busquemos pessoas que sejam devoto a Deus, respeitoso, bondosos do mundo, ou busquemos outras pessoas em outras condições,
Uma boa pergunta. Eu diria, baseado naquilo que a gente tem visto na palavra, né? Precisamos oportunizar a todos. Eu sempre penso assim, irmão José Augusto, se eu fico pensando nos missionários, né? Nos irmãos americanos, que se pensasse assim, puxa vida, vamos mandar missionários para semear aonde? Não, lá no Brasil não. Lá no Amazonas não, lá naquela floresta, lá no sul, no sudeste, no centro-oeste muito quente, né? Eles não pensaram dessa forma. O que eles pensaram? Eles olharam o Brasil e viram pessoas, né, que careciam da palavra restauradora de Jesus. E o que eles fizeram? Eles lançaram a semente. Eles nos deram a oportunidade para que nós pudéssemos ouvir e obedecer. Precisamos agir desse modo. Esse é o modelo bíblico. É levar a palavra. E cabe às pessoas dizerem se querem ou não. O importante é nós lançarmos. Sabe por quê? Porque um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, né, Deus vai dizer se nós realmente cumprimos ou não o nosso papel. A gente não faz distinção. Né? Deus fez distinção de Cornélio e da sua casa? Não. Tanto é que o próprio Pedro, na presença de Cornélio, vai dizer: agora eu sei que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Por quê? Porque ele está anunciando na casa de um gentil, né? Ele não está anunciando na casa de um gentil. Tranquilo, irmão José Augusto? Você queria comentar, Bira, antes de a gente fazer a oração? Você já comentou, às vezes a gente tem um certo preconceito de ideologia de gênero, pessoas que já foram muito violentas, agressivas, ou partiu de gangues e tudo mais, dentro da igreja. Essas pessoas muitas vezes, temos o preconceito que essas pessoas, o que vão dizer se nós aproximarmos dessas pessoas e trouxermos ela para dentro da igreja? Você tem amizade com esse tipo de pessoas, né? Jesus as pessoas tinham Jesus como acolhedor e pregador do evangelho, não buscando apontar as falhas e os erros das pessoas, mas amá-la e mostrar a verdade que ele pode tirar ela daquele caminho. E muitas vezes ficamos preocupados com as pessoas, do que elas vão dizer. E por isso a gente não vê tantas pessoas desse tipo dentro da igreja. Elas deveriam estar com a gente também. E nós precisamos nos preparar psicologicamente e espiritualmente para não ter nenhum preconceito que Pedro tinha, né? Uhum. Lembra quando Pedro, com os gentios, precisamos abrir os nossos olhos, acordar como Pedro. Cortou, Bira. Mas um ponto que me fez lembrar, Bira, o seu comentário, lá quando Jesus ele vai ter aquela refeição na casa de Levi, ele diz, olha, misericórdia quero e não holocausto. Inclusive, nós temos estudado em Levítico, né? A ideia do holocausto qual é? Ele não quer um esforço físico, ele não quer um sacrifício físico, mas ele quer que as pessoas, ao ouvirem a sua palavra restauradora, entendam o tamanho da sua misericórdia. O que é a misericórdia? É não receber de Deus aquilo que nós merecemos. E aí que está o ponto. Por que a gente vai mudar? Né? Por que uma pessoa, o que leva uma pessoa a mudar é justamente ela entender que Deus, né, ao criá-la, tem uma perspectiva eterna e espiritual de valores e condutas que não precisa agradar a mim, mas precisa agradar a quem? Ao Senhor. Então, alguém, ao reconhecer a misericórdia de Deus na sua vida, ela vai se adequar à vontade do Senhor, para que assim o Senhor cumpra na sua vida, na vida da pessoa, aliás, a sua vontade. Muito obrigado, Bira. Você pode nos conduzir em oração, mano? Sim. Oremos. Soberano Deus e nosso bondoso Pai, como é bom e agradável poder ouvir a sua palavra, Pai, entender um pouco mais do que o Senhor espera da sua igreja, do seu povo que se chama pelo teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tirou do lamaçal e nos colocou no meio da sua igreja. O Senhor nos escolheu, Pai, no meio dessa multidão para servirmos ao Senhor. Queremos realmente, Pai, dedicarmos a nossa vida ao Senhor inteiramente, ser fiel a Ti, dedicados, Pai,
homens e mulheres que respeitam o seu evangelho, respeitam os atributos invisíveis que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Obrigado, Deus, porque temos o Espírito Santo e através desse Espírito nos mostra muitas coisas. E nesse momento agora entender através do nosso irmão Alessandro aquilo que precisamos realmente compreender, respeitando todo o contexto da palavra. Muito Alessandro se disponibilizar mente com amor e atenção aquele evangelho dele, os proteja, guarde ele dos dados inflamáveis do nosso inimigo, Senhor, e que ele continue buscando, se dedicando à palavra do Senhor para crescer cada vez mais e ser semelhantes ao Senhor, ao seu Filho que viveu aqui nesse mundo, como ser uma cópia de Jesus, onde quer que ele esteja. E que nós possamos também ser ouvintes praticantes, Pai, não negligentes. Queremos ainda, junto com todos os irmãos que aqui estão presentes, Pai, pedir ao Senhor que, por favor, Deus esteja abençoando a Paulo César e toda a sua família, que com certeza estão abatidos pelo resultado que teve da sua criança, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do seu neto e que o Senhor possa ajudá-lo dentro das suas dificuldades e limitações que talvez, se essa criança chegar até o fim, Pai, venha a obter, mas o Senhor, para glória e honra, o Senhor sempre nos surpreende com coisas maravilhosas. Que o Senhor abençoe essa família e ajude nesse momento que eles estão passando, preocupados com o nascimento dessa criança, com essa deficiência ou deformidade, que só o Senhor pode mudar toda a história, Senhor. Queremos também pedir por Indomar, que é esse filho dessa irmã que acabou de fazer uma cirurgia e está na UTI. Ele não teve bons resultados, mas conhecemos o Senhor e o Senhor já está com certeza, Pai, abençoando, cuidando desse filho, dessa irmã, esse Indomar, que ele possa ser restaurado a sua saúde, que ele possa conseguir levantar para a glória e honra do Senhor desse lugar, Pai, e se ele é um servo, que ele continue crescendo e servindo, sendo grato pelo que o Senhor tem feito, e se não é, conheça a sua graça, a sua misericórdia, para servir ao Senhor cada vez mais e mais, Senhor, e abra o seu coração para Ti, Senhor. Pai Santo, são muitos pedidos que nós temos em nossos corações, em nossa mente, que não foi colocado aqui, mas o Senhor conhece. Visita cada um desses irmãos, restaura a fé de cada um, dá ânimo, forças, coragem, para que eles permaneçam dedicados ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, entendendo o que o Senhor tem a dizer, compreendendo a sua palavra, deixando a sua palavra falar na vida de cada um deles, que eles obedeçam, como cada um de nós possamos estar obedecendo e praticando tudo que nós estamos aprendendo, Pai. Abençoe também naquelas situações que eles estão se encontrando, em termos de saúde, em termos de problemas psicológicos, mentais e físicos. Que o Senhor faça uma visita, Pai, dê uma restauração por completo na vida dessas famílias que aqui estão representadas. Muito obrigado por essa noite, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida e sobre a sua igreja. E é no nome santo, Pai, do nosso Jesus, que viveu aqui na terra e deixou um grande exemplo e um legado para nós, nós possamos também fazer o mesmo. É no nome dele que oramos, agradecidos agora e para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, Amém. Vira. Boa Obrigado, noite, seu irmãos. lindo. Boa noite. Obrigado, Alessandro. Estava excelente aula. Boa noite. Obrigada, Sandro, pela aula. Virgínia, boa noite. Obrigado, graças a Deus. Boa noite, Ai, meu lindo. Boa noite, Obrigada, Jânia. Alessandro. Boa noite, Luiz. Obrigado. Graças Boa a noite, Deus, Júlia, Maria. Maria Helena. Até amanhã, tia. Até amanhã, tia. Obrigada, Sandrinha, boa noite, Sérgio. Boa noite. Vira, boa Boa noite. noite. Deus abençoe. Oi, Muito seu descanso a lindo. todos. Helena, boa noite, Estamos orando aí, Claudinha. Paulo. Estamos orando, Paulo. Renato, Boa noite, Sérgio. Sérgio, boa Isa. noite. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Amém, Ivani, boa amém. noite. Paulo César, estamos orando, mano.